Olá, imparáveis! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal da Física Completa. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre a dilatação dos líquidos, mas não se esqueça de compartilhar, dar o seu like aí. Então vamos lá, pessoal, acione o sininho. Vamos lá. Então, dilatação dos líquidos. De maneira geral, pessoal, os líquidos eles se dilatam mais do que os sólidos. Então, para que a gente possa medir a dilatação dos líquidos, a gente tem que colocar ele dentro de um recipiente. Então, vamos imaginar aí o conjunto água e recipiente à mesma temperatura, porque estão em equilíbrio. Nós chamamos de temperatura inicial no nosso estudo aqui. Então, θ significa temperatura e o zero de início, como vocês bem sabem lá dos vídeos anteriores. Então, o conjunto, ao ser aquecido, ao sofrer aumento de temperatura, o conjunto, tanto o líquido como a água, vão se dilatar. Mas o líquido ele se dilata mais do que o recipiente. Aqui tem um ladrão onde vai captar essa água, onde ela vai escoar. E aqui nós chamamos de dilatação aparente, o líquido extravasado. Então, esse líquido extravasado nós chamamos de dilatação aparente. Então, para que eu possa calcular a dilatação real do líquido, eu tenho que saber quanto que se dilatou, essa dilatação aparente, quanto de líquido que foi extravasado, mais a dilatação o quê? Do recipiente. As leis são as mesmas que nós aprendemos lá na dilatação volumétrica. Então, observa, a única coisa que vai mudar vai ser o subscrito, o real, porque é a dilatação do líquido. Eu preciso do coeficiente de dilatação real, que é o coeficiente de dilatação do líquido. Então, observa que ambas dependem do volume inicial, ó. Tanto a dilatação aparente como a dilatação do recipiente. Então, veja que nos leva a escrever que a dilatação real, ó, é a soma das outras dilatações. A dilatação real é a soma da dilatação aparente, ou seja, o quanto de líquido que extravasou, mais o quanto que o recipiente sofreu o quê? Dilatação. Então, somando esses dois, eu tenho a dilatação real. Pelo mesmo raciocínio, se você observar e fazer uma igualdade, então o coeficiente de dilatação real vai ser a soma dos coeficientes de dilatação aparente mais coeficiente de dilatação do recipiente. Então, está aí. Então, para não ficar só com nossas palavras, vamos fazer aí um exemplo de fixação. Então, vamos imaginar aí um recipiente de vidro. Então, é um recipiente, ele está completamente cheio. Então, observa que o volume é 400 centímetros cúbicos. O mercúrio é um metal líquido, né? E está a 20 centímetros, a temperatura está a 20 graus Celsius, ou seja, tanto o recipiente como o líquido está a mesma temperatura. Então, vamos pegar isso aí, ó. Volume inicial do líquido, 400 centímetros cúbicos, e a temperatura que ele se encontra, 20 graus Celsius, tanto o líquido como o recipiente. Então, vamos aquecer o que? O conjunto até 35 graus Celsius. Então, veja que a temperatura aí é 35 graus Celsius, tanto do líquido como do recipiente. E eles informam para nós o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio e do vidro. Então, o mercúrio é o líquido, ó, 1,8 vezes 10 a menos 4, e o vidro é o recipiente. Pede para calcular a dilatação do recipiente, a dilatação do mercúrio. Vamos calcular primeiro a dilatação do recipiente, só para que você possa observar. Peguei os dados, ó. Depois de pegar os dados, vamos aplicar lá a fórmula. Dilatação do recipiente, que o recipiente no caso é de vidro. Então vamos colocar aqui ΔV do vidro, só para informação. Então nós estamos calculando aqui, fazendo a letra A. Então veja, o coeficiente de dilatação do vidro eu tenho, que é 3 vezes 10 a menos 5. Volume inicial 400. E a variação de temperatura não me deu direto, mas é só eu calcular aqui, ó. Temperatura final menos temperatura inicial dá o quê? 15 graus Celsius a variação de temperatura. Então, substituindo as letras pelos respectivos números, ó, então nós vamos ter isso aí. Então, 3 vezes 10 elevado a menos 5, vezes 400, vezes 15. Fazendo a multiplicação de 3 vezes 400, vezes 15, eu tenho que a dilatação do vidro é 18.000 vezes 10 a menos 5.
Então, o expoente negativo, a vírgula é deslocada para a esquerda. O algarismo indica quantas casas? São 5 casas. Então, se você observar, uma casa, 2 casas, 3, 4, 5. A vírgula vai parar aqui. Ó. Então, achamos aí a dilatação do vidro. O vidro dilatou 0,18 centímetros cúbicos. Agora, vamos calcular a dilatação real do mercúrio. Ou seja, que é dado pela essa expressão matemática. Dilatação real é igual coeficiente de dilatação real, volume inicial, variação de temperatura. Então, veja que esse produto aqui ó, vai se repetir. Ó. Então, se você quiser fazer separado esse produto e colocar num cantinho, depois é só multiplicar pelo coeficiente. Então, substituindo os dados, as letras pelos números, então tenho isso aqui. 1,8 vezes 10 elevado a menos 4, vezes 400 vezes 15. Foi o que nós falamos, ó, esse termo se repetem. Então, fazendo essa continha, eu tenho 10.800. Pelo mesmo raciocínio, expoente negativo, a vírgula desloca o quê? Para a esquerda. Quantas casas? 4. Então, a vírgula vai parar aqui, ó, 1,08. Logo, encontramos a dilatação real do mercúrio, do líquido, que é 1,8 centímetros cúbicos. Então, por isso que ele vai o quê? Transbordar. Observa que o líquido se dilatou mais do que o recipiente. Então, para calcular a dilatação do aparente, ou seja, quanto de líquido que vai transbordar, é só pegar a dilatação real e tirar a dilatação do vidro, que aí você tem quanto de líquido que se extravasou. Então, aplicando essa fórmula aí, ó, a dilatação real, dilatação aparente, mais a dilatação do recipiente. Conheço esse termo e conheço esse termo, logo eu acho esse outro. Então, substituindo aí as letras pelos números, ó. Então, veja, a dilatação real, aqui a dilatação do vidro. Então, esse termo aqui está positivo aqui, quando ele vem para cá, vem negativo. Então, fica aqui a dilatação aparente, é 1,08 menos 0,18, que nós acharemos o valor de 0,9 centímetros cúbicos. Então, esse aí é o quanto de líquido que extravasou, né? Que foi transbordado. Então, vamos lá entender um pouco sobre essa anomalia da água que nós falamos para você. A água ela tem um comportamento anômalo, pessoal. O que vem a ser essa anomalia? É que ela não se comporta como os materiais sólidos. Entre as temperaturas de 0 a 4 graus Celsius, ela tem um comportamento anômalo. De 4 graus Celsius em diante, o comportamento segue-se normal, ou seja, aumentando a temperatura, o líquido se dilata. Então, veja que o comportamento ó, anômalo, porque quando eu diminuo a temperatura da água, em vez dela diminuir de volume, como que era de se esperar, isso não acontece. Por isso é chamado de anomalia da água. Então, quando eu diminuo a temperatura da água, do líquido, ele se dilata. Ele não vai contrair como era de se esperar. Por isso que na forminha de água, quando você coloca lá na geladeira para congelar, quando ela congela, esse gelo, o volume dele está maior do que a quantidade de água que você havia colocado. Por isso também que as garrafas de vidros, quando colocadas lá no congelador, vão estourar, porque os materiais sólidos eles se contraem ao passo que o líquido vai se expandir. Então é por esse motivo também, moçada, que os gelos flutuam, né? E graças a esse fenômeno que o congelamento da água acontece de cima para baixo, porque quando a água, quando a diminuição de temperatura, né? Acontece uma diminuição de temperatura, então o volume do material da água, no caso, ele vai aumentar. Ele aumenta porque a água se torna menos densa, né? Então, o volume aumenta, a densidade, lembrando que a densidade é massa sobre volume. Então, como ela é menos densa, a água fria vai sempre para cima. Por isso que o congelamento acontece de cima para baixo. Então, com isso aí, pessoal, espero ter aí atingido aí o foco do aprendizado de vocês. Se você gostou, não esqueça aí de compartilhar, dar o seu like. Não esqueça de comentar, pessoal, porque as críticas de vocês são bem-vindas para que nós possamos melhorar o nosso vídeo dia após dia.
E fica uma frase aí para vocês. O que eu fiz hoje me aproximou ou me afastou da vida que eu quero? No mais, tenham todos aí um bom estudo. E até o próximo vídeo no nosso canal da Física Completa.